Graça e a paz de Jesus. Neste segundo módulo da disciplina hermenêutica, nós trataremos sobre a regra fundamental que diz respeito à Escritura explicada pela Escritura. Falaremos também sobre a regra do sentido usual e comum e do sentido do conjunto da frase. Nós iniciaremos nosso estudo tratando justamente sobre essa regra fundamental da hermenêutica, que é a Bíblia é sua própria intérprete. É importante nós termos isso em mente, porque por ela só nós podemos encontrar as respostas que nós necessitamos para entender o sentido do texto. Fazendo isso, nós não corremos risco de recorrer a filosofias humanas, a tradições, mitos, sincretismos ou qualquer outra coisa que possa justificar determinada interpretação de um texto. Devemos ter cuidado com as interpretações com base em textos isolados. O grande problema da criação de heresias, que são os ensinos errados, os ensinos deturpados das Escrituras, é justamente quando se analisa o texto isoladamente. Há um risco muito grande de nós criarmos heresias com isso. E, de fato, historicamente, muitas religiões, inclusive muitas seitas cristãs, estão fundamentadas em heresias. Olhe esse slide, o que diz: fixando-se em palavras e versículos arrancados do seu conjunto e não permitindo a Escritura explicar-se a si mesmo, encontraram os judeus aparente apoio nela para rejeitar a Cristo. Procedendo do mesmo modo, encontra os papistas aparentemente apoio na Bíblia para o erro do papado e das matanças contra ele relacionadas, para não falar da Santa Inquisição e outros erros do mesmo estilo. Atuando assim, acham aparente apoio os espíritas para sua errônea encarnação. O que essa frase quer dizer? É que muitas vezes, por não interpretar corretamente as Escrituras, muitos religiosos, falando dos judeus, na época de Jesus, parte do cristianismo ao longo da história, que foi o catolicismo apostólico romano, e muitas outras religiões que se apoiam em interpretações equivocadas para tomar atitudes muitas vezes totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus traz a nós. Então, sendo a Bíblia ou tendo a Bíblia como a sua própria intérprete, quando nós nos deparamos com textos complexos, nós podemos recorrer às Escrituras, nós vamos falar isso ao longo desta disciplina, recorrer à própria Escritura para esclarecer textos aparentemente complexos, que requer um pouco mais de cuidado na interpretação. A regra 1 que nós vamos abordar hoje diz respeito à busca do sentido usual ou comum. Devemos nos lembrar que a palavra de Deus ela foi escrita basicamente em hebraico, o Antigo Testamento, e parte dele em aramaico, e o Novo Testamento basicamente foi escrito em língua grega, línguas consideradas mortas. Ou seja, não é falada atualmente, embora exista uma versão atual do hebraico e do grego. Então, essa primeira regra diz que devemos compreender o que o autor e o escritor quis comunicar aos seus ouvintes ou aos seus leitores iniciais. Nessa busca, nós devemos estar atentos para identificarmos o que o autor pretende trazer de maneira literal, ou sentido literal do texto, ou o sentido figurado. E nós vamos falar bastante sobre o sentido figurado ou as figuras de linguagem ao longo do nosso curso. E também você poderá recorrer ao livro referência desta disciplina. Observe o que diz Gênesis 6:12. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Quando nós lemos este versículo,
que tem essa palavra carne, o que nós podemos entender? Se nós olharmos no sentido literal, nós teremos uma interpretação equivocada do texto. Porém, se nós entendermos o sentido de carne como relacionado à pessoa, e nós vamos ver que o caminho, referindo aqui, as palavras carne e caminho, eles falam a pessoa e os costumes que elas carregam. Por isso que o texto fala que toda a carne está corrompida, ou havia corrompido. Ou seja, todo ser humano havia se corrompido por causa do pecado e as suas ações, que é justamente o caminho, foi igualmente corrompido. Esse outro texto nos diz o seguinte, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 69. Foi uma profecia de Zacarias, do sacerdote Zacarias, referindo-se a Jesus, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Então, a palavra casa aqui, se nós interpretarmos no sentido literal, nós não vamos entender o que, de fato, Lucas que registrou e Zacarias que falou essa palavra. Nós não vamos entender o que eles pretendiam comunicar. Mas se nós analisarmos o texto e vermos que casa significa descendência, nós vamos compreender que Zacarias estava falando acerca de Jesus, que é da descendência de Davi e que por meio dele Deus havia suscitado ou realizado, enviado o Salvador para a casa de Israel primeiramente, mas para toda a humanidade. Então, esta é a primeira regra fundamental, que a Bíblia ela é a sua própria intérprete. A segunda regra diz respeito à busca do sentido do conjunto da frase. No primeiro momento nós vimos algumas palavras, precisávamos entender o sentido delas para compreender o todo. Agora nós vamos ampliar um pouco o entendimento, que diz respeito ao conjunto da frase, para que entendamos de maneira correta. Devido aos vários sentidos que as palavras podem ter, esta regra precisa ter muito cuidado para a nossa análise, para que nós não cometamos erros, e aí criando heresias, a partir desses erros, ou dando interpretações sem sentido naquilo que o autor pretendia dizer no princípio. Então, é preciso fazer essa análise contextual da palavra, ou seja, ter uma visão mais ampla do texto. Então, por exemplo, a palavra fé, ela significa originariamente, ou no sentido mais comum, como confiança. Só que ela não diz respeito apenas à confiança ou ao crer e acreditar. Nós lemos em Gálatas 1, 23, o seguinte texto. Agora prega a fé que outrora procurava destruir. Se nós olharmos o conjunto desta frase, nós vamos entender claramente que a fé que o texto fala, que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, 23, fala da crença, ou seja, acerca da doutrina do Evangelho. Então, não diz respeito apenas à crença, o acreditar, como uma atitude que nós devemos ter para com a palavra de Deus, que é um outro sentido que a palavra fé traz para nós. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aqui nós temos um outro sentido para a palavra fé, que diz respeito justamente à questão de convicção, de acreditar, como nós falamos. Então, fé no sentido de doutrina e fé no sentido de convicção. Nós podemos compreender o sentido a partir do contexto. Da mesma forma, a palavra salvação, nós devemos analisar o contexto para compreendermos corretamente o sentido que o autor quer dar a esta palavra.
Atos 7:25 nos diz assim: Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Que tipo de salvação Moisés poderia dar ao povo de Israel no Egito? Senão a salvação relacionada à libertação da escravidão. Então, nesse sentido aqui, a salvação não diz respeito à salvação da alma ou à salvação para a vida eterna, mas a salvação de uma situação que naquele momento é uma situação de opressão, de escravidão. Nós podemos ver o sentido dessa palavra no Novo Testamento relacionado à obra de Jesus na cruz. Quando foi anunciado que Jesus nasceria, o Evangelho de Mateus fala que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, diz respeito à condição espiritual, não uma situação de escravidão física, uma escravidão por meio de um povo, como foi o caso do povo de Israel no Egito. Então, para nós compreendermos o sentido do texto, precisamos analisar de uma maneira mais ampla, ou no conjunto da frase. Então, nós chegamos aqui ao final deste segundo módulo, onde nós tratamos sobre, nós começamos a tratar sobre as regras para uma boa hermenêutica, que é justamente nós termos a Bíblia como sua intérprete e nós buscarmos o sentido usual, o sentido comum daquilo que o autor queria trazer no princípio, quando ele escreveu ou quando as pessoas leram, e também nós vimos sobre o sentido da frase, ou do conjunto da frase. E isso diz respeito ao contexto que a frase está sendo dita. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente e nos vemos no terceiro módulo para darmos sequência ao estudo de hermenêutica. Você receberá aí o livro em PDF, o livro Hermenêutica, do autor E. Lund, onde você terá na íntegra todo o conteúdo que nós abordarmos aqui. Quero deixar para você uma pergunta. Responda, anote. E quando eu solicitar para você, você vai passar para mim. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o nosso próximo encontro.